Grande Valbon. Oi, Ana. Ah, que bom que você entrou. Então, você tem que pedir aí compartilhamento da live pra gente poder seguir. Tá trabalhando, Valbon? Ou tá em casa? Fala, Chiquinho. Beleza, cara? Camila. Fala, Valbon. Saudade de um volezinho, amigo. Vamos lá. Fala, Chiquinho. Então, Chiquinho, esse papo aqui vai ser bom pra você. Presta atenção aí, cara. Bom pra todos, né? Ana entrando aqui. Alô, Antônio. Beleza, cara? Olá, Ana. Oi lá, Tudo beleza? bem? Tudo bom? Focaliza melhor sua câmera, pra você Deixa eu aparecer. ver Isso. se é mais fácil ficar mais Tudo longe. bem? Quanto tempo? Tudo bem, e você? Como é que tá Tudo esse bom. Brasil aí? Pois é, aqui, cara, são comportamentos muito distintos, né? Aqui que a gente vê realmente a diferença de comportamento das pessoas, né? Uhum, Aqui quem pode fica em casa, quem não pode vai à luta. E sim, aí a quantidade de gente que não pode vai à luta é tão grande que tá aglomerando no meio da rua, exato, imagino. né? E os efeitos da quarentena estão sendo sentidos aí, né? Cada vez mais. Não por quem está em casa, porque quem está em casa está bem, está confortável. Agora, quem está na rua ganhando pão de cada dia está cada vez mais difícil, né? Então Complicado. parece uma cidade zumbi, assim. Ontem eu passei por Copacabana 8h30 da noite, tava cidade zumbi, tudo fechado, um monte de Walking Dead andando na rua. Não consigo Muito, imaginar essa cabana fechada. Eu não gente, consigo. muito perigoso, muito perigoso. É. Mas, Ana, então, eu estou fazendo uma série de lives aqui para ajudar as pessoas a diminuir a ansiedade dentro de casa, diminuir a ansiedade com esse pânico, né? Essa síndrome do medo que a gente tem sido imposto, né? Nesse momento de pandemia. E eu já conversei, não sei se você está por dentro das minhas lives, mas deixa eu te falar. Eu já conversei com uma educadora física e doutora em saúde mental, a É. Helena Moraes. Ah, Então, foi muito no enfoque de como é que o exercício pode ajudar a saúde mental, né? Que exercícios são melhores, piores, enfim, quais que ajudam mais, quais que não ajudam nada. Falamos uhum. de aeróbico, falamos de exercícios de yoga nidra, em que você tem escaneamento do corpo e tal. Legal. E anteontem eu falei com um professor de yoga, que é mestre em bioginástica, no método Orlando Cane. Ele é especialista em respiração, relaxamento e meditação, mas muito no enfoque também do yoga, né, do educador físico e tal. Uhum. E nada melhor para falar também sobre isso do que você, que é uma psicóloga, né, especialista em mindfulness, né, e psicologia positiva e todo esse treinamento cerebral aí, né, psicológico, de como é que a gente tem assim, uma visão também da especialista dos pensamentos, né, digamos assim, de como é que controla os pensamentos numa técnica dessa também. Uhum. Então, vamos iniciar você se apresentando. Eu não sei se eu vou conseguir gravar isso, depois a gente vai ter que tentar buscar lá no Story, tá? Nunca fiz live, então, primeira vez, não sei. Também vou tentar. De qualquer forma, fica lá ligada, ela fica online lá 24 horas no meu perfil. E aí a É, gente consegue extrair isso de alguma forma, tá? Talvez gravando a tela do celular. Mas vamos lá, então se apresenta aí pra gente. Você está em Portugal, não é isso? tô morando em São 3 Portugal. horas da tarde aí já. Aqui são três. E bom, falando também dessa situação de confinamento, aqui mais ainda, né, João? As pessoas aqui realmente obedecem, né? E você não vê ninguém na rua. E essas medidas já foram tomadas há muito tempo. Eu estou vendo que no Brasil agora que está começando, né? Até mesmo conversando com meus familiares,
Mas aqui a gente já está nessa vivência aí, e eu já estou, meu Deus, praticando todas as técnicas possíveis para poder Uhum, me imagino. equilibrar emocionalmente, né? Então, nunca valeu tanto os meus estudos, sabe? Sem Eu, dúvida. eu tô falando, o tempo todo eu falo isso para mim, graças a Deus que eu tenho todo esse conteúdo para poder me ajudar nesse momento, não só as pessoas que eu já ajudo, mas a mim mesma, porque Sim, sim, todos nós estamos sofrendo, tá todo mundo no mesmo barco, né? com Então, certeza. Como é que está a situação em Portugal? Como é que está a situação em Portugal? a gente já tá, eu tenho, sei lá, acho que eu tô umas 3 semanas confinada, Uhum, mais ou menos, né? Meu filho também teve, as aulas terminaram e desde então a gente realmente só sai para supermercado, farmácia e acabou. Né? E todo mundo aqui igual. E as medidas aqui são bem mais rigorosas, né? Por exemplo, farmácia, ninguém entra numa farmácia, você é recebido na porta por uma janelinha, cada um na uhum. fila, 2 metros de distância, né? O É, uso de máscara já tá universal aí? como O uso de máscaras? todo mundo, assim, tem gente que não usa, mas muita gente está usando, Uhum, né? Aqui ainda parece que em Londres já foi, todo mundo está usando, já foi dito que o ideal é todo mundo usar, até para se proteger, uhum. também para não contaminar, né, ninguém. Mas aqui ainda não foi falado, mas muita gente está usando, assim. Eu, por exemplo, nunca consegui comprar máscara, álcool gel, luva, nada disso. Então, fica pior, né? Com Mas certeza. logo acabou. Logo, no começo acabou e você não encontra mais para vender esses Não produtos. importa não. Entendi. E o Pois número é. de casos, como é que tá aí? Ai, olha, te falar, eu não estou super atualizada nisso, não, porque é uma das Não. técnicas que eu estou utilizando, entendeu, João? Eu vi no começo, depois eu Aham, parei, sabe? aham, É muito. Pois eu estou utilizando essas técnicas para mim. Eu tenho evitado entrar aham. em telejornais e realmente. Oi. Falhou um pouquinho. Falhou, falhou. Falhou. Então, eu tenho me protegido nesse sentido. Não estou olhando, eu não estou entrando no jornal, né? Uhum, E o pouco que eu sei, às vezes, conversando com os amigos. Mas ontem eu dei uma fuxicada no jornal daqui e fiquei bem otimista. Até gravei para mostrar para minha mãe uhum, como que aqui está mais otimista, sabe? Dizendo que a gente já está passando do pico, eles acreditam, os especialistas, que a gente já está passando do pico, que maio uhum, pode regular, voltar às escolas e tudo mais. Vamos ver. Eu fiquei até um pouquinho feliz. Eu já entrei no jornal assim, com um pouco de medo. uhum. E aí comecei a ver coisas boas. Eu falei, uau, ainda bem que eu liguei a televisão, né? Então, uma Mas estratégia aí é a gente não ficar ligado nos números. Uma eu não, estratégia para vencer o medo. não, eu para os meus clientes e pacientes, assim, eu indico não ficar ligado, mesmo. E você Esperar passar esse tempo, tem de publicado outra alguma forma. coisa também relacionado a isso, né? De outras doenças que também matam muito mais, etc. Então, é tudo relativo. Se você for olhar por esse prisma, você também vai ver que, calma, né? Também não é tudo isso. É uma pandemia, mas vamos ter cautela, mas não vamos criar pânico, né? Então, ficar É, controlando os números, ver quem morreu por dia, de quanto mudou de ontem para hoje, isso aí faz muito mal, né? Eu não indico a ninguém. Eu não faço isso. pois é, mas ao mesmo tempo a gente ainda fica confinado e com medo, né? Como é que a gente vence isso? Né? Tem alguma técnica específica que você usa? Pois é, eu ia me apresentar, terminei que eu nem me apresentei. Eu sou formada em psicologia, né? Eu era psicóloga no Brasil, formada há quase 20 anos, e Uhum, 20 anos já. E assim, meu trabalho, minha carreira começou muito com o tratamento de transtornos compulsivos, né? Me especializei em dependência química, transtornos compulsivos, trabalhei em clínicas especializadas, então assim, toda uma experiência com esse público que é, me exigiu também abordagens que são ligadas mais assim à espiritualidade. Esse ponto que eu queria chegar mais na frente, sabe? uhum, Depois desse trabalho de 10 anos quase,
mais de 10 anos até. Eu trabalhei em hospital, comecei a trabalhar com oncologia, cuidados paliativos, outro público complicado que também me ajudiu muito, né, em termos de estudo, abordagens. Então, eu fui sempre incrementando as abordagens. No começo da minha carreira, me formei apaixonada por psicanálise. Depois, as clínicas, os lugares que eu trabalhava me exigiam a terapia cognitivo-comportamental, a TCC, então eu fui me especializar. E, na prática, eu comecei a me deparar com questões que iam muito além da TCC, né? Que foi aí que eu entrei no Mindfulness. Eu vi que TCC, terapia cognitivo-comportamental, né? exato. Uhum. E então, eu já utilizava um pouco na dependência química, porque isso já é antigo, né? E depois, quando eu trabalhei no hospital, é que realmente eu mergulhei nisso, né? Eu trabalhava com os pacientes terminais, cuidados paliativos, né? Oncologia, que eu realmente precisei, tanto para mim quanto para os pacientes. Então, assim, foi um período que eu me apaixonei pelo mindfulness, que eu via o resultado com os meus pacientes, né? E eu comecei a usar para mim, né? E nesse período eu também me interessei pela psicologia positiva. Uhum. Então está misturado a psicologia positiva e mindfulness na minha vida, né? Isso foi no finalzinho aí dos meus anos no Brasil trabalhando e essas abordagens mudaram a minha visão de vida, pra falar a verdade, assim. Uhum. Como Acredito. pessoa, que eu digo, né? Eu busquei como recursos para ajudar os pacientes, só que terminou sendo Te muito ruim ajudar. na minha vida, né? A minha visão de vida. E aí eu fiz uma revolução na minha vida, né? Assim, Tá? primeiro, esse trabalho com os pacientes terminais me sensibilizou muito. Uhum. Me apaixonei por esse trabalho, me entreguei de corpo e alma, mas assim, eu sentia muito, né? Aqueles pacientes que eu perdia, eu assim, eu falei, eu tenho que aprender a lidar com isso, né? Eu não Uhum. posso sofrer, né? Eu tenho que aprender a lidar com isso, eu tenho que bloquear os meus sentimentos, Uhum. até algum ponto, para poder conseguir continuar ajudando essas pessoas. Por que eu vou fazer? Então, eu não vou trabalhar? Porque muitos profissionais fazem isso. Eu não quero trabalhar com isso. Uhum. Não Uhum. consigo. E aí essas pessoas ficam sem ajuda. E eu vi o quanto eu era importante para essas pessoas, né? Chegava um ponto no hospital que esses pacientes eles não queriam nem ver os médicos, era só a psicóloga. Sim. Que era Então, um momento mais prazeroso para eles, né? exatamente. Não só prazeroso, era o alívio. Um alívio. Uhum. Né? Então, eu era muito esperada Uhum. no hospital, né? Eu ia todos os dias no quarto, nos leitos desses pacientes e foi aí que eu mergulhei no mindfulness, vi o resultado com eles e para mim, né? Uhum. Uhum. Bom, depois de toda essa experiência, mergulhar e ajudar esses pacientes com o mindfulness, com a psicologia positiva, eu comecei a transformar a minha vida depois disso tudo. Depois de ajudar e transformar a vida dos meus clientes, dos meus pacientes, eu comecei a aplicar em mim mesmo. Eu fiz Mas uma revolução na minha vida pessoal, mudei de país, enfim, tinha um casamento de 20 anos, interrompi, você já está há quanto tempo aí? completamente, vai fazer 2 anos. Ok. 2 anos. Mas vamos ser um pouco mais prático aqui. Tem gente que nunca ouviu falar de mindfulness, Exatamente. ou Esse é o talvez esteja ouvindo pela primeira vez. O que é o mindfulness? Então, esse é o ponto, né? Eu comecei falando isso para mostrar, né, como foi importante essa abordagem que eu me deparei para ajudar pessoas e para me ajudar, né? Uhum. E eu conheci o Mindfulness, na verdade, através da psicologia positiva. É uma das ferramentas que a psicologia positiva utiliza, né? Uhum. A psicologia positiva ela é muito utilizada nos processos de coaching também. Não é uma abordagem específica do psicólogo. Por quê, João? Porque é uma abordagem que visa a saúde. Tem uma Uhum. outra questão, né? É diferente da psicologia tradicional que a gente está acostumado, as abordagens que visam a psicopatologia, né? Uhum. A doença, né? O que tratar, o diagnóstico. Então, a psicologia positiva ela vem com um outro. É um estudo do que, do que a gente pode fazer para ajudar as pessoas a terem uma vida melhor. Olhar o lado bom das coisas.
A né? valorizar o lado bom, é isso? Isso, não, vamos parar de ver as coisas ruins, né? Uhum, Vamos parar de ver os sintomas, vamos agora ver o que, que pode fazer para o ser humano potencializar as suas habilidades, uhum, né? uhum, Evoluir como pessoa, ser feliz, né? Alcançar a felicidade. uhum, E pronto, e eu me apaixonei por essa abordagem por isso, porque eu estava vindo de abordagens muito pesadas, com um público de pacientes muito pesados. uhum, Eu sentia tristeza, né? Eu estava sempre em contato com esse tipo de sofrimento humano. E eu cheguei na uhum, fase minha que eu falei, não, peraí, agora eu quero, né, ver o lado bom da vida. Vamos lá, vamos promover a uhum, paz, vamos promover a felicidade, vamos promover o desenvolvimento humano, o uhum, equilíbrio emocional. Peraí, onde é que a gente vê isso? Né? uhum. E pronto, foi aí que nasceu. Né? E o que, que é a psicologia positiva, ela utiliza o mindful como uma das ferramentas, tem várias outras, né? Agora, o mindful está na moda, o mindfulness está, né, tá na moda, todo mundo está falando aí, mas é uma abordagem muito antiga, é uma abordagem do budismo, que vem aí, sei lá, 500 anos Perfeito. de Cristo, né? Uhum, E foi, assim, reutilizado de uma forma científica, né? Por uhum. um neurocientista chamado Como é? John Kabat-Zinn. Ele fez um estudo científico, um protocolo a ser seguido, né? Ele fez um Uhum. experimento para ajudar pessoas na época que ele atendia dores crônicas e tal. Enfim, Como é que a gente pode tem traduzir o várias mindfulness para linhas, né? português? Como? Como é que a gente pode traduzir o mindfulness para o português? É a atenção plena mesmo? É a melhor tradução. Atenção. Melhor tradução. É. Então, assim, tem várias. É bom falar isso, tem várias linhas do mindfulness, né? Então, não existe uma Uhum. coisa. E não é uma coisa assim tão complexa, é uma coisa simples que as pessoas podem e devem aprender, né? Dá para fazer sozinho? Dá para fazer sozinho, dá para fazer em grupo. É ótimo, né? O que, que é? É a famosa meditação, né? Mas, assim, é uma meditação. Como o John Kabat-Zinn trouxe uma nova proposta, o mindfulness está sendo muito utilizado e ficou famoso aí. Por quê? Porque ele está sendo utilizado aqui no Ocidente. Não é mais Uhum. aquela coisa do Oriente, de sentar igual Buda, ficar horas sozinho, né? É uma Uhum. coisa que foi adaptada para o nosso dia a dia, para as coisas Uhum. da nossa rotina, entende? Então você pode, por exemplo, meditar tomando banho, pode meditar lavando louça, Uhum. pode meditar conversando. Eu posso estar fazendo mindfulness agora, conversando com você, Uhum. entende? Nada mais é do que você estar presente nesse momento, né? Momento presente. Uhum. Ter atenção no que você está fazendo agora, né? Seja o que Anular for. um pouco esses pensamentos do futuro e do passado. Conseguir Uhum. ficar agora, o que está acontecendo. A Uhum. nível cognitivo, dos seus pensamentos, a nível corporal, de sensações, percepções. Então, o nosso cérebro não está acostumado, de forma alguma, né? Tá no automático o tempo inteiro, né? A gente está Agora, e no se o automático. momento for ruim? O momento é ruim, o momento tá ruim, né? A gente vai ficar tendo atenção plena nesse momento ou vai querer que esse momento passe logo também? Então, Como mas é que a você gente... só vai saber se o momento está ruim se pensar nele. É verdade. Então, Mas às vezes o problema, o doente, né? Tá com dor ou tá sofrendo porque tá inquieto em casa. Aí tem que associar a psicologia positiva junto com o mindfulness para pensar em algo positivo. Eu falei com o Marcelinho, que é o mestre de yoga aqui, e ele falou: João, olha só, a gente tem que praticar isso todo dia porque a gente vai criando uma carapuça de positividade em volta da gente, aí é difícil alguma coisa negativa penetrar nessa carapuça. É assim mesmo que funciona? na verdade, assim, o que que é ter a positividade, né, João? É você entender, para começar, você começa a desenvolver uma coisa chamada resiliência. Eu penso nisso, né? Uhum. Que é a capacidade de se adaptar, né? A resiliência nada mais é do que da tua capacidade de se adaptar às adversidades, aos Uhum. problemas, né? E encarar um problema de forma positiva é você olhar para aquele problema e saber que ele é pontual, Que ele vai passar, né? e vai passar, como tudo na vida, né? Uhum. As coisas boas passam e as ruins também. Também, sem Então, isso dúvida. é positividade, entende? Você olhar para o problema sabendo que ele vai passar. Então, Sim. eu fugir do problema é muito pior.
eu ficar com medo, eu ficar com raiva, eu ficar focando na dor. É muito pior, é muito mais fácil você encarar o problema, né? E rotular. Olha aqui, eu estou com esse problema. E aí, o que que eu vou fazer com isso? Aham. O que que eu posso fazer para me ajudar a atravessar esse problema? Uhum. Isso é psicologia positiva. Mas às vezes não dá para fazer isso sozinho, né? E precisa de um profissional como você, não? Exatamente, na verdade, assim, o processo mesmo da terapia positiva é justamente você ensinar o cliente essas técnicas e ele vai passar a sozinho utilizá-las. Assim, ele vai aprender a ser o seu próprio terapeuta, Uhum. terapeuta de si mesmo, entende? Depois Uhum. ele vai ter para poder aplicar, né, e aprender a viver bem. Então, E você também trabalha com técnicas respiratórias? sim, dentro do Mindfulness a gente usa a respiração. Na TCC eu já usava, né? Aham. Porque a TCC ensina algumas técnicas de respiração para acalmar, para relaxar, Isso. quando você está Uhum. em situações de pânico, né? Você utiliza. Uhum. Então, no Mindfulness a gente revê isso. Né? Tem algumas coisas muito parecidas da TCC que eu aprendi lá atrás. Então, no Mindfulness eu uso e gosto de indicar os meus clientes a usar a respiração como âncora, principalmente para aquelas pessoas que não estão acostumadas a meditar, que ainda têm Uhum. dificuldade, ainda está começando. Então, a respiração é muito boa para começar, né? Porque a Aham. minha cliente ficou assim, Ana, eu não consigo. Minha mente começa a divagar, vem um monte de pensamento e tal. Aham. E aí é normal. Na E o que que verdade, se faz nesse você momento só vê quando o vem muitos poder. pensamentos? Isso também é uma dúvida minha particular. Não, Vem muito pensamento. você só vê o poder do mindfulness na medida que você vai praticando. Isso. Porque você vai criando uma habilidade, você vai mudando circuitarias neuronais, né? Então você vai se capacitando mesmo naquilo e você vai vendo no teu comportamento, nas tuas emoções, o resultado daquilo. Porque há uma mudança neurofisiológica, de fato. Não é blá Uhum. blá blá. Isso foi quem trouxe pra gente foi o John Kabat-Zinn com os exames de neuroimagem e tudo mais. Então por isso que ficou famoso o mindfulness através dos estudos dele, mas existem várias abordagens, várias linhas de mindfulness, do budismo, etc. Não tem Uhum. mistério. É meditar, é se concentrar, é estar no momento presente. Né? Mas é claro que você vai precisar de um instrutor, de uma pessoa que vai te orientar e vai te ensinar no começo. Né? E, claro, se puder aliar a uma psicoterapia, né, para autoconhecimento, de coaching, tudo isso é uma ajuda. Né? Porque, Uhum. assim, você está falando, os pensamentos perturbam. Mas a pessoa que tem muitos pensamentos, ela tem muita coisa para lidar ali, né? Que Aham. tipo de pensamentos são esses, né? Então aí vem a parte da psicologia que invade um pouquinho mais aí, né? É, Para às mim, vezes o controle das emoções também é uma questão bem difícil, né? Especialmente quando a emoção é muito forte sim, e negativa, né? sim, É uma tristeza, um sofrimento. Nesse sentido, é melhor ajuda profissional e fazer e aprender esse tipo de técnica também, né? sim, sim. Quando as coisas são desse nível, né, que levam a pessoa a sofrimento, tristezas, ela não consegue estar sozinha, é claro que é preciso um profissional, né, para rever esses pensamentos. Assim, eu que já era da TCC, por exemplo, os pacientes tinham muita dificuldade de perceber o pensamento, né? Perceba os pensamentos automáticos que estão passando ao longo da sua mente. Faça um registro. Eu pedia para os Uhum. pacientes registrarem ao longo do dia os seus pensamentos. Eles não conseguiam. Eu não sei o que eu pensei, sei lá o que aconteceu, o que Um passou na minha registro por cabeça. escrito. Um registro por escrito. Uma Né? técnica da TCC, por exemplo, você fazer um Aham. monitoramento dos pensamentos, né, do paciente, Aham. um diário, um registro, né? De Aham. pensamentos que voltam mais, que pensamentos são esses que persistem e tudo mais, né? Uhum. Só que muitos pacientes não conseguem perceber o pensamento. Ele é tão automático que não consegue perceber. E assim, João, a gente é totalmente feito dos nossos pensamentos. Sem dúvida. O Então, nosso, na meditação, eu preciso esvaziar meus pensamentos ou eu deixo meus pensamentos livres para aparecerem? Isso é uma dúvida também, né? olha, tem de tudo.
Tem meditação. Tem meditação para você esvaziar a mente, tem meditação para você observar o que está vindo para a mente. Depende dos Uhum. objetivos, tem vários tipos de meditações aí. O Google está cheio de meditações guiadas aí. Eu É acho que verdade. E vale a pena registrar os pensamentos ou isso não é relevante? isso aí já é uma coisa para terapia, João. Não, não é legal só se você estiver sendo acompanhado por um psicoterapeuta. Porque você depois vai analisar esses pensamentos junto com ele, vai analisar crenças, mergulhar nessas crenças, desfazer crenças. Então é uma coisa meio realmente de terapia, de tratamento, né? Uhum. Mas eu estava falando assim, como é incrível a gente entender o poder dos pensamentos, porque assim, nós somos marionetes, Sim. né? O nosso comportamento, os nossos sentimentos são derivados do pensamento. Então, assim, a TCC a gente já aprende. A primeira coisa que acontece é o pensamento. Logo em Aham. seguida, o sentimento. Então, se você quer Sem mudar dúvida. o seu sentimento em alguma coisa, tem que mudar Começa o com o seu pensamento. pensamento. Né? Sem dúvida. A premissa da terapia comportamental, né? É, E olha só, o Beto. é perfeito com o mindfulness, né? É perfeito, porque o mindfulness vai ajudar. Vai ser uma abordagem que vai ensinar ao cliente a captar esses pensamentos, né? Eu ensino assim para eles assim, tipo, imagina como se fossem os balãozinhos, porque a gente vive assim. Eu tô aqui a Ana, mas a minha cabeça, se a gente puder representar assim, bem caricato no desenho animado, fica aqueles balõezinhos em cima. De vários pensamentos. Pensando. É o tempo Sem inteiro. Se dúvida. a gente olha para um objeto, a gente tem um pensamento automático sobre aquele objeto. Sim. Sim. Então, assim, a gente sofre um processo psíquico intenso ao longo do dia, né? Especialmente com o que vem do meio externo pra gente também, né? De tudo, de tudo, Né? de tudo. E aí, Olha, o o Beto. estado, a vivências, a coisas da tua evolução, da tua infância, crenças, medos, traumas e situações do dia a dia, etc. É realmente muita coisa. Nossa mente não para, né? E é por isso que o Mindfulness está sendo tão utilizado. Porque ele está ensinando a gente a fazer uma coisa que o nosso cérebro não sabe, que é Que é? ficar quieto, né? Presta atenção no que está acontecendo agora, porque se eu não parar, se eu não pensar no futuro, em problemas, e não pensar no passado, eu consigo perceber o que está acontecendo agora. Aham. Eu consigo até perceber, por exemplo, sensações físicas. Às vezes você passa o dia inteiro com uma dor no ombro, uma tensão, e não percebe. Só está sentindo Aham. tá irritado, desconta nos outros, mas não Verdade. percebeu que o teu corpo está doendo. Sim. Que A gente você está tá tenso com outra coisa, né? da gente mesmo, né? Então, o Aham. mindfulness traz isso, da gente se conectar com o nosso corpo, com as nossas Uhum. sensações, se conectar com o mundo, né? Fora, assim, um passarinho que está cantando. Sim. Coisas Né? que a gente não presta atenção, né? Sem prestar atenção, não percebe, né? Não, a gente parou de perceber isso, né? Assim, nós do Ocidente, desse mundo louco, né? De vida urbana e de correria. A gente automatizou tudo, né? Se parar para perceber, você Uhum. acorda, você já tem toda uma coisa automatizada. Vai tomar café, pega a chave, faz não sei o quê, sei o que lá. Você sai... Quando você chega no carro, você pensa, Verdade. será que eu peguei isso? Será que eu peguei aquilo? Verdade. Você nem pensa. Não pensa, porque você fez automatizado aquilo É. tudo. Então, mindfulness te Verdade. ensina novamente a viver tirando esse automático. Né? A Uhum. gente desafia a mudar essas coisas todas. Por exemplo, você vai para um caminho do trabalho, sempre aquele mesmo caminho. Tenta ir para um outro. Uhum. Você vai Uhum. forçar o seu cérebro, as suas circuitarias a se adaptar, né? A funcionar diferente. Né? Certo. E a psicologia positiva, ela precisa ser praticada, né? Ela não vem espontaneamente, ou vem? Ou depende muito da pessoa? Depende da pessoa. A psicologia positiva, você já começa vendo, assim, por exemplo, analisando forças de caráter, virtudes, né? Trabalha com talentos, pontos fortes. É muito utilizado em empresa também por isso, né? Uhum. Porque você Uhum. talentos são coisas inatas que nós, né, Uhum. temos. Então você pode potencializar esses talentos na empresa, dependendo da função e do cargo que você vai, né? Uhum. Uhum. E claro, todos nós temos alguns tipos de forças de caráter, de qualidades diferentes. Todos Uhum. nós temos, mas cada um de nós tem. Né? E é assim que é selecionado na empresa os cargos, as pessoas para cada função.
né, vendo seus talentos, as suas qualidades, né? Então, a pessoa, claro, a gente entende na psicologia positiva que é importante primeiro você identificar, Uhum. você ter o autoconhecimento, né? Você vai identificar os seus talentos, as suas qualidades, vai saber o que você trabalha. Então, eu preciso de quais características para poder ser bom nisso, né? Então, eu posso potencializar Uhum. talentos que eu já nasci com eles? Posso. Eu posso desenvolver outras habilidades que eu Uhum. não tenho? Pode. Mas é sempre indicado você potencializar aqueles que você já é bom, para ficar cada vez melhor, porque você vai se destacar, né? Então, assim, você não tem Sem como dúvida. desenvolver um talento que não tem. Isso aí é fato, é o que se conhece, né? Então, a psicologia positiva é essa ciência. É uma abordagem científica da bagagem humana, natural, o que a gente pode para Sim, crescer, sem dúvida. Sabe né? quando eu vejo a psicologia positiva mais aflorada, assim? Quando a gente supera algum problema grave de saúde ou de algum familiar, né? A gente sai, assim, só vendo as coisas boas, né? Que a gente, pô, apesar de tudo, a gente conseguiu, a gente está com um sorriso no rosto, estamos com saúde de novo, unido, né? E a gente acaba se agarrando a esses fatos mais positivos, né? E Então, esquece ou deixa de lado, né, as coisas ruins, não é isso? tem pessoas que têm qualidades, né, João, muito ótimas, assim, para enfrentar os problemas, né? Tem pessoas que são resilientes, né? Uhum, sem Hoje, dúvida. estudos dizem que você pode trabalhar e desenvolver resiliência. Mas tem pessoas que isso é inato, já vem com elas, né? Tem Já vem pessoas com que... ela. É. Então, É, essas pessoas é maravilhoso. É maravilhoso a gente ter referência dessas pessoas, né? Cada um de sem nós, dúvida. alguém pode ser famoso, alguém que você conheça na vida pessoal, né? E tomar Uhum, isso como referência. Porque com isso certeza. motiva a gente precisa de estímulo, sabe? Porque é aquela história do copo, né? Meio copo vazio, meio copo cheio. A pessoa ela vai E, olhar, um vai e o achar que ser aquele copo. humano também é um ser social, né, Ana? E a gente está num tal de isolamento social, né? E isso acaba afetando muito, porque a gente acaba ficando muito sozinho, né? Apesar da tecnologia nos aproximar, ela não é a mesma coisa que o contato físico, né? Aquele, né? Tem outros sentidos envolvidos, né? Uhum. Enfim, as expressões faciais, né? O próprio contato, o toque, né? O É, olhar, o cheiro, né? A gente tem outros sentidos, né? Outras sensações quando, mas só de falar e ver, né? Ao vivo assim, já aproxima muitas pessoas também nesse momento de quarentena. Isso ajuda também, né? a gente está enfrentando isso com uma tecnologia maravilhosa, né, João? Exatamente. Imagina Não a gente fazer isso sem esse passado tipo aí não de coisa. tiveram essa barata, não, né? Exatamente. Olha só, o Beto Vaz, que é um surfista profissional, perguntou aqui o quanto que as técnicas de meditação orientais fazem parte do mindfulness? Ou é o inverso? Isto é, o mindfulness é mais abrangente? Não, o mindfulness, como foi utilizado por um neurocientista, né, um médico neurocientista, ele que se utilizou das abordagens do budismo, Aham. tá? Então foi um protocolo que ele montou. Ele montou um protocolo de 8 semanas e foi um experimento científico. Então, o que vem se fazendo hoje dentro do protocolo do John Kabat-Zinn é um protocolo que ele inventou, que ele se inspirou no budismo e em outras coisas também, tá? Então, é um protocolo dele que foi comprovado que em 8 semanas a pessoa ela tem uma evolução neurofisiológica, né? Hum. Então, por exemplo, você vê, eu posso falar aqui do mindfulness, você vê é, das funções executivas. Vai ficar muito técnico para as pessoas, né? Tentar falar. As funções executivas é a parte da função cerebral que é o que a gente usa o tempo inteiro, a parte racional, né? Uhum. E, por exemplo, o mindfulness ele faz a conexão dessas funções executivas com o sistema límbico. Aí você pode falar até melhor do que eu, né? O sistema Sim. límbico que regula a nossa parte instintiva e das Emocional, né? emoções. Então você aí pensa, você faz logo, você logo entende que você vai ter um equilíbrio do teu comportamento com a emoção. A pessoa que Uhum. pratica o mindfulness, ela está fazendo conexão neuronal das funções executivas, ou seja, do racional com o emocional, né? Então Uhum. a parte da agressividade, da reação impulsiva, né? A pessoa vai ter a tendência a ter um equilíbrio
emocional, nas reações. Né? Ela vai ter Uhum. uma autorregulação emocional. Entende? Nossa, Então, esse poder é incrível, hein? é o poder que todos nós queremos, né, Não João? é? Não é incrível esse poder? É maravilhoso, é mágico. Por isso eu sou apaixonada pelo Mindfulness, né? Pois é, teve até uma questão aqui do doutor Lúcio Vieira, né? Que falou que se você associar uma religião, pode ter o mesmo efeito, assim, de atenção plena. Você concorda com isso? A E religião assim, ajuda? então, você fazer uma oração, João, é meditar. Sim, Se você sem for, dúvida. se for rezar o Pai Nosso, se concentrar, colocar as intenções ali, focar sua mente naquela oração, você está meditando. Aham, sem dúvida. Mas essa crença, a espiritualidade ajuda no processo? Ajuda. Cara, olha, quem tem isso, quem consegue acreditar e Uhum, quem tem fé em Deus e tudo mais, está salvo, né? Nesse sentido, porque é menos sofrimento. sem É dúvida. ótimo. Você se entope de amor, né? De hormônios maravilhosos. Aí você também pode falar sobre isso, né? Uhum, Ocitocina, dopamina, tudo uhum, isso que acalenta a alma, que deixa a gente ter esperança, fé, né? Tranquilidade de que aquilo ali vai passar. uhum, É uma fé na energia maior que está conectado a mim, entende? E uhum. claro que tudo isso ajuda. A religião é ótima, mas assim o mindfulness ele desenvolve a espiritualidade. E quando a gente fala em mindfulness, em espiritualidade, não está falando necessariamente em religião. Não, sem dúvida. A Mas você acha espiritualidade que é um para estado quem, do espírito, mas né? talvez para quem seja agnóstico ou não tem uma religião ou enfim, seja ateu ou agnóstico, né, não tem uma fé realmente religiosa, você acha que o mindfulness pode resgatar algum conceito Ah, nesse sentido? pode, pode. Eu já tive essa experiência com vários clientes, vários. Uhum, Porque às vezes a pessoa nem refletiu muito no que significa isso, uhum, entende? uhum, Ela só não gosta de ficar presa a dogmas, a uhum, religiões das coisas, mas se você for desmembrar, você vê que no fundo, ela tem sim uma fé no poder maior que ela. uhum. Que ela não sabe chamar, não sabe do que chamar, né? Ela não sabe do que chamar, ela não sabe mas ela começa a ter essa conexão nas coisas do dia a Entendi. dia. Ela vê que se ela estiver conectada, e a psicologia positiva também fala, se estiver conectada aos seus valores, Uhum, as coisas que sem você dúvida. acha importantes na vida, né? Ao seu propósito de vida, isso é fundamental. A gente não vive sem isso. Se a gente não descobrir qual é o nosso propósito, a gente vive à deriva. Não tem como Você chegar acaba aqui. buscando também esse tipo de abordagem Eu nesse trabalho, a processo? primeira coisa como eu trabalho isso. Primeiro a gente vai traçar os valores, Uhum, identificar. Processo de uhum, autoconhecimento, mesmo de neurocoaching. Né? uhum, Vai traçar os valores do cliente, você vai traçar o propósito de vida dele. uhum. Ele é E um aí vai sempre buscando algo nesse sentido sim, ao longo ele do tratamento. descobrir o que ele quer da vida dele, para ele se Uhum, realizar. Porque, assim, pessoas hoje estão vivendo automático e são completamente desconectadas ao propósito de vida. uhum. É acordar, trabalhar, ganhar dinheiro, entendeu? E aí? E aí os dias se passaram, as semanas se passaram. Para que o dinheiro? Para que serve o dinheiro? Para que você Aham, está se matando de trabalhar? Qual aham, é o teu objetivo de vida? Para que você está aqui? uhum. Então, as pessoas todas estão precisando disso, né, João? E aí, Sem dúvida. na verdade, gente, aí é uma reflexão minha, eu não sei se você concorda, o confinamento está tão difícil por isso, porque as pessoas estão voltadas para fora o tempo inteiro. Nós Uhum, estávamos acostumados a viver o externo, né? uhum, Uma fuga, uma anestesia, né? uhum, A gente está acostumado a se anestesiar no outro, na companhia de um outro, na vida social. A gente uhum. aprendeu com os antigos, por exemplo, a ficar com si mesmo, né? Sim. Pensa nos seus avós, a casa de Itaipava, eu acho que, pô, tá em contato com a natureza, Aham. ficar num jardim contemplando a natureza, os animais. A gente não tem mais isso, né? Mas, por exemplo, no momento que a gente está vivendo, né, que está todo mundo esperando passar, né? Eu quero que passe essa quarentena, eu quero que acabe a quarentena, eu quero sair de casa, eu quero que volte tudo ao normal e tal. Eu quero, né, João? Né? Né? E A aí, vida não é, né? quando voltar ao normal, você vai falar, pô, eu queria tanto ficar mais em casa, né? Eu queria tanto ter mais tempo. O ser humano é sempre do contra, Não é? É. né? Sempre quer o Aham. que pode ter. A verdade é, né?
Então, o que eu falo? Vamos aproveitar esse período para sair melhor do que entrou. Sem dúvida. Ou eu vou ficar aqui só me lamentando e me torturando na televisão, vendo os números de mortes, e isso é horrível. Horrível, com Fazendo bem certeza. pra gente? Claro que não. Eu vou sofrer com o número de mortos, se eu sou uma pessoa empática, o mínimo eu Aham. vou sofrer, né? De pessoas que estão sofrendo nesse momento, de pessoas que estão perdendo a vida nesse momento. Se eu ficar conectada a isso o tempo inteiro, eu vou adoecer. Sem dúvida. Aliás, muitas doenças acontecem especialmente porque a gente não se conecta com a gente mesmo, né? A gente vai esperando o tempo passar, o corpo vai sofrendo, a saúde vai deteriorando, e aí quando você vê, opa, alguma coisa aconteceu aqui que está errado. Mas E é aí você isso tem que parar tudo para resolver, né? que você falou agora. É isso que eu vivia lá no hospital, quando eu falei no começo, meu trabalho com Aham. os pacientes terminais, né? E todo o meu trabalho terapêutico com eles era isso. Eles terminavam falando em algum momento, Ana, eu não vivi a minha vida Uhum. ligada ao propósito. E vem cá, você recomenda exercício físico? Claro, né? Óbvio. Imagina se não. A gente tem que. Hoje mesmo vou pegar meu filho aqui, a gente vai fazer alguma coisinha. Aham. Ah, Separei legal. o papel, um colchãozinho, a gente vai ter que malhar, porque não dá para ficar parado, faz mal. Você precisa se exercitar, né? Uhum. E precisa dos hormônios, claro, do exercício físico e tudo mais para ter um equilíbrio emocional. Tá ligado, a emoção, o emocional tá ligado com a parte física, sem dúvida, né? Então, assim, agora, João, tem várias coisas para se fazer no confinamento, né? Hoje tem muito Ah, recurso. Você está com a internet, tem professores de yoga maravilhosos aí que antes não tinha acesso, agora tá aí, tem aulas, né, gratuitas. é. Tem Nossa própria live vai ficar 24 horas aqui, né? Vai ficar gente, no não ar. tem o que reclamar, entendeu? Televisão, filme, Netflix, é tudo. O ser humano hoje não tem o que reclamar para passar esse confinamento, assim, comparado a outros tempos. Aham. Com Agora, certeza. por exemplo, eu tenho coisas que eu tenho enfrentado com algumas clientes agora, né? Uma dificuldade para quem vive em família. A questão da interação, dos problemas sociais, né? Imagina você ter um familiar que você não consegue bater de frente. Uhum. Então, assim, é isso que eu tenho tentado muito e trabalhado com eles, habilidades sociais, né? Técnicas de... Nossa, demais. Muita psicologia positiva. Nossa, muito. Esquecer as negatividades, né? Pois é, mas é muito difícil, assim, porque esses são sentimentos que estão ali, ó, enraizados, porque são Uhum. familiares, são pessoas que, do teu crescimento, da tua evolução, ou então do teu cônjuge, que você já está ali, que tem muita intimidade de muitos anos. Então, assim, Aham. são relações que já estão viciadas, vamos dizer. Viciadas, isso É aí. um Tem que padrão de buscar. comportamento, né, que já existe, e esse Aham. padrão, ele se deve dos dois lados. Então, assim, Sem alguém dúvida. tem que quebrar esse ciclo. Aham. E aí eu trabalho para que esses clientes comecem, sabe, a romper esse ciclo, esse padrão. E é Você é difícil, uma mediadora, no final das contas. é difícil, Uma porque mediadora. tem que começar pelo começo, a pessoa tem que querer. E as pessoas às vezes não querem, realmente não querem mudar. Por quê? Dá trabalho. Porque é melhor Uhum. ficar na zona de conforto, Aham. entende? Tem. Eu mudar dá muito trabalho. Eu vou ter que É, me sem dúvida. regular emocionalmente, que saco. E Eu a vou gente ter só que... consegue mudar a gente mesmo, né? O outro a gente não Exatamente. muda, né? Exatamente. Isso aí. Exatamente. O outro vai continuar. Exatamente. Agora, o comportamento e as consequências danosas dessa interação com o outro, isso vai mudar, né? Porque à Aham, medida que você muda, claro. à medida que o teu comportamento com aquela pessoa muda, o dela vai ser obrigado a mudar também. Isso. E isso muda também melhorando a impulsividade, né? Colocando Nossa, melhor, pensando melhor antes de falar. E aí haja mindfulness se mindfulness, né? encaixa perfeitamente, né? Haja mindfulness. Não Mindfulness é é? maravilhoso. Você sentiu raiva, percebeu aquele pensamento, para, observa. Uhum. E aí você não causa tanto dano no final O das que eu contas. estou sentindo? Eu estou sentindo raiva. Aham. A pessoa provoca em mim? Provoca isso, isso e aquilo. Quer dizer, quando você já se questiona isso, você já Uhum. saiu de um cenário que você está dentro do sentimento e sai e vira espectador. Sim.
E poderia ter transformado numa catástrofe também, né? Exatamente. Só de você sair de dentro e virar espectador daquela cena, você Uhum. já consegue ter mais a razão para poder controlar A aquela sua situação. emoção, Entende? né? Você só não consegue controlar se você estiver imergido naquela emoção. Mas se você sair, e o mindfulness faz isso. Eu Né? acho que com essa questão a gente respondeu aqui o Beto, que falou que é interessante o mindfulness e perguntou da relação entre o mindfulness com a psicologia comportamental cognitiva, pensamento, sentimento e comportamento. É basicamente isso, Beto. Tem até um livro, se ele quiser, da Artmed, que é Terapia Cognitivo Comportamental baseado em Mindfulness. Uhum. E eu recomendo também um livro do Eckhart Tolle chamado The Power of Now, O Poder do Agora. Olha aí. Esse livro é poderosíssimo, né? É uma coisa, assim, um conceito muito simples que ele bate muito em cima dessa tecla e que é extremamente profundo também, né? Porque o momento que a gente tem é o agora, né? O futuro não existe, está dentro da nossa cabeça e o passado já foi, a gente não vai conseguir mudar. Então, Mas, a gente precisa João, a gente trabalhar tem esse que ter momento. atento a uma coisa muito complicada, porque assim, parece fácil a gente ter a positividade, desenvolver a positividade, mas na verdade nosso cérebro, ele tem uma capacidade de ser negativo. Tem uma tendência para o negativo. Uhum, E aí, qual é a explicação disso? Sistema de defesa do organismo, né? Lá o sistema límbico, que a gente falou mais cedo, falando do mindfulness, ele tem uma. Faz parte para defender mesmo você pensar no negativo. Porque você no negativo, você vai se cuidar. uhum, A preocupação da espécie, né? Vamos pensar nos uhum, homens das cavernas lá de trás. A gente não chegaria aqui agora uhum, uhum, se não tivesse essa capacidade de se proteger, né? Do medo. O sistema límbico, ele funciona na base do medo. Ele faz um input de medo na gente. uhum, uhum, Por isso, a gente tem que ter noção de que a gente tem essa tendência neuronal do medo. Então, a gente tem que trabalhar isso, sabe? Ter noção que a nossa tendência é sempre ir para o negativo, né? Então, tá aí a psicologia positiva com força total para desmistificar, para desconstruir esses pensamentos disfuncionais, né? uhum. Porque, afinal de contas, a gente não vive mais como os homens das cavernas, a gente não precisa mais acionar luta ou fuga. Não, exatamente, luta ou fuga. Você não precisa acionar, você agora é uma pessoa cubana que às Aham, vezes a luta ou fuga é um problema de, por exemplo, falar em público. Aciona aquela coisinha que foi feita para o homem ser acionado ao ver um leão. aham. Então a gente vive com isso. O que a gente faz com isso? Sim, tem que trabalhar bem isso aí. E a gente está terminando nosso tempo, Aninha. O papo É foi ótimo, o tempo aqui. mas eu queria te perguntar o seguinte: o mindfulness pode começar sozinho, isso pode durar 10 segundos, como pode durar 10 minutos, ou uma hora, como é que é o O tempo ideal é disso? você sempre tentar, né? O que você conseguir sempre o início, né? Você pode fazer 3 minutos, por exemplo, né? Uhum, Você pode, é aquilo que eu falei, como vai trabalhando a parte neuronal, você vai se adaptando e cada vez você vai conseguindo mais tempo. é tipo exercício físico, você vai se É um adaptando e músculo, né? melhorando. É quase um Hã? músculo. É quase um músculo, né? A gente pensar assim, como se fosse um músculo, que a gente tem que Uhum, praticar para ele ter mais força, desenvolver. Então, à medida que você vai praticando, você vai conseguindo, de fato, e vai tendo uma conexão maior, você vai percebendo qual tipo de meditação você gosta mais, o que faz mais sentido para você. Tem isso, tem a ver com a tua personalidade, com o teu jeito de ser, né? Então, É, assim, no início eu me sentia muito assim, é muito sozinho, né? É um momento muito seu, né? Muito sozinho. E às vezes eu sentia vontade de bater um papo assim com alguém sobre a experiência. sim, Isso também é bastante válido, né? sim, sim. Você pode fazer o mindfulness com um instrutor e tendo essa troca também, né? Ah, entendi. Claro, você pode, até para você ter o feedback, saber se está fazendo certo, né? Mostrando o que você está tendo. Agora, o ideal é sempre a nível de mudanças neurofisiológicas é fazer sozinho. Fazer sozinho e Não é talvez não aquilo, né, João? criando um hábito, né? Você está escutando até essas meditações guiadas, a pessoa está falando, você está preso no que ela está falando. Uhum. Não é uma coisa mais com você mesmo, Sim. né? Então Uhum.
Então, assim, É as só. neurofisiológicas, o ideal é você conseguir fazer essa conexão consigo mesmo, né? É E o ideal. isso pode fazer ao acordar, ao escovar o dente, ao estar tomando banho, só dar uma prestada atenção no que você está fazendo e na sua respiração, principalmente. Assim, uma dica é pegar coisas que você já faz na sua rotina, escovar o dente, tomar Uhum, banho, né, uhum, lavar a louça, né? Pega suas coisas da tua rotina e pratica, né? Escovar o dente, para você melhorar ainda mais as tuas funções neurológicas, muda a mão, escova o dente com a outra mão. uhum, uhum, Lavando a louça, tenta sentir a água na sua mão, o sabão, o cheiro, a sensação da água na mão. Então, assim, se prende às sensações físicas, né? Isso ajuda a afastar os pensamentos. Agora, também não é para ficar brigando com os pensamentos, João. O pensamento vai vir, né? uhum, Se você aprender a identificar, identifica, né? Sem julgamento, isso aí é a parte premissa aí do mindfulness, né? Que eu amo. uhum. Eu acho que assim, a abordagem da humildade, né? Você aprender a não julgar nem os outros, nem a si mesmo. E assim, por exemplo, passou um pensamento na minha cabeça, eu não sou bom, tá? Aí eu identifiquei esse pensamento. Tá bem. O primeiro passo é identificar. Eu identifiquei o pensamento. Segundo passo, eu estou me julgando que eu não sou bom. Olha aí o que eu fiz. Eu estou me julgando. Pronto. Já Uhum. saiu da emoção e foi pro racional. Mas essa aí já é outra habilidade, hein, Ana? Essa aí já é mais avançada. Terceira, isso é mindfulness, da cognição. E a Ah, terceira fase, eu estou julgando. entendi. Então tem que trabalhar isso também. Primeiro trabalhe mindfulness, para depois Você você identificar aprende a não essas coisas. julgar. Os pensamentos eles vão vir e deixe eles voltarem e ir embora de onde eles vieram. São Aham, apenas pensamentos, eles não são verdade. São processos psíquicos que aham. passam na nossa mente o tempo inteiro. É aprender a identificá-los, deixar vir, deixar. Entende? Isso aí é a prática. Basicamente, assim, do dia a dia que você pode Iniciar, né? usar E, nesse. e aprimorando. É. Aninha, a gente vai ter que encerrar, senão o nosso vídeo não vai ficar no ar. Vai ficar no ar, Pois, tá bom? beleza. Estamos com 55 minutos, o papo foi ótimo. Adorei. Obrigado pelo seu tempo aí. Pessoas alguma coisa. Muita informação para pouco tempo, né? É, mas foi bom. Acho que quem assistir vai desfrutar e vai achar proveitoso. Tá bom? Foi um prazer falar contigo. A curiosidade para poder mergulhar melhor e Melhor nisso aí, né? A ideia é ajudar as pessoas mesmo nesse momento difícil que todos vivemos. sim. Tá bom? Um Valeu. prazer falar contigo. Fica bem. Você também. A gente volta a se Continua. falar. A iniciativa foi bem bacana, gostei. Vou Que assistir bom. os próximos. Maravilha, Ana. Beijão pra você.